E aí, povo, voltei aqui pra gente resolver algumas questões de LRF para CGU, tá? Banco FGV. Sem mais delongas, vocês estão com o material aí. Sempre lembrando, né? Tá aí na descrição o material. Por favor, baixem lá, tá? É só apertar ali e baixar o PDFzinho, tá bom? Então a gente vai entrar agora em Lei de Responsabilidade Fiscal, que tá lá pro final do material, ok? FGV 2021. O acompanhamento das metas de arrecadação disposto na LRF, com o intuito de promover, se necessário, limitação de empenho, segundo os critérios fixados pela LDO, letra A, deverá ser realizado bimestralmente, já de cara o gabarito, né? As receitas, pessoal, elas são acompanhadas de forma bimestral, tá? Então a gente tem metas bimestrais de arrecadação e essa meta bimestral de arrecadação, né? Na verdade, meta bimestral. Esse acompanhamento bimestral da arrecadação faz com que a gente consiga verificar se a gente vai comportar os resultados do nominal ou primário, tá? E aí, gente, a gente vai, a partir dessa informação, limitar ou não o empenho, que é o artigo 9º da LRF, tá? Então, aqui, o acompanhamento das metas de arrecadação, sim, é feito de forma bimestral, ok? Letra B, deverá ser realizado quadrimestralmente? Errado, né? A lógica do quadrimestral que nós temos é o relatório da gestão fiscal. Letra C, é de competência do chefe do Poder Executivo? Não, pessoal, não. A gente não tem essa competência aqui com relação às metas de arrecadação, tá? Deverá ser realizado pelo respectivo Tribunal de Contas? Também não. Se aplica a todas as despesas autorizadas no orçamento? Também não. Então aqui, gente, olha só, essa questão ela tá um pouco complicada, né? A redação dela tá um pouco esquisita, por quê? Porque ela traz que o acompanhamento das metas de arrecadação com o intuito de promover, se necessário, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios da LDO, aí ela traz. Então, aqui às vezes dá a impressão que ela está falando da limitação de empenho e também da meta de arrecadação, tá? Então, fica aqui um pouquinho dúbia essa questão. Só que a gente sabe que as metas de arrecadação deverão ser realizadas necessariamente de forma bimestral. Então, aqui já está correto, tá? A limitação de empenho, se ela for ocorrer, cada poder ou órgão vai limitar o seu empenho, né? E a letra E se aplica a todas as despesas autorizadas no orçamento. Aqui, a letra E, a meu ver, está fazendo referência à lógica da limitação de empenho. E a gente tem que lembrar aqui, tá? Então, assim, redação bem ruim dessa questão aqui. Redação bem ruim. Já pra vocês já saberem o que vocês vão encarar no domingo, né? Mas se aplica a todas as despesas autorizadas a limitação de empenho? Não. Nós temos ressalvas com relação à limitação de empenho, tá? Então, despesas obrigatórias, né, constitucionais ou legais, não são limitadas, tá? Inclusive com o serviço da dívida aqui. Aquelas, pessoal, relativas à inovação e ao desenvolvimento científico e tecnológico custeada por fundo criado para tal finalidade. É uma inovação que nós tivemos em 2021, já começou a ser cobrada em provas e você tem que levar para a sua prova, que é o parágrafo 2º do artigo 9º, tá? Então, trouxe para você que não vai limitar o empenho de despesas relativas à inovação e desenvolvimento científico e tecnológico. Quando elas forem custeadas por fundo criado para essa finalidade. Veja que tem uma condição aqui, tá? E as ressalvadas pela LDO, que ali é um cheque em branco ali da LDO, né? A LDO ressalva situações em que não haverá limitação de empenho, tá, pessoal? Mas repito aqui, essa questão ela é um pouco esquisita, porque ao mesmo tempo que parece que ela está falando do acompanhamento da arrecadação, ela também está falando da limitação de empenho. São atrelados? São, só que a gente precisa saber do que ela está falando para resolver a questão, né? E aí ficou um pouquinho esquisita mesmo, mas aqui é a letra A, o gabarito, tá? Número 2, 2021. A despesa total com o pessoal dos poderes e órgãos com autonomia administrativa, orçamentária e financeira está sujeita a limites estabelecidos em relação ao montante apurado periodicamente da receita corrente líquida, tá? Considere que ao final do último quadrimestre de um dado exercício financeiro, um estado da federação apurou uma receita corrente líquida de 9,5 bilhões. A partir desse parâmetro e dos limites estabelecidos na LRF,
a despesa total com pessoal no âmbito do Poder Judiciário do referido ente não poderá exceder. Então aqui você tem que lembrar da tabelinha que a gente tem lá da despesa com pessoal, para começo de conversa. Aqui, vamos ver o que ele quer. Ele quer o Poder Judiciário, ele fala de qual ente estado da federação. Ainda que ele não falasse, só tá passando uma moto aqui, acho que vai vazar aí. É muito barulho. Ai, que raiva que me dá. Estado da federação, gente, aqui, ainda que fosse União, ainda que fosse Estado, judiciário é sempre 6%. Então, a banca facilitou para vocês, né? Porque vocês com certeza já decoraram que o judiciário é 6%. O que você ia ter que fazer aqui? Você tem que aplicar 6% em cima de 9,5 bilhões. Quando você faz 6% vezes 9,5 bilhões, você chega no resultado de 570 milhões, tá? 570 milhões. Só que você não ia, na hora da prova, fazer 9,5 e botar aquela centenas de zeros, né, para fazer o bilhões e fazer 6% disso. O que eu fiz, né, quando eu fui resolver aqui? Você faz 9,5 vezes 0,06. E aí você vai, já de cara você já vai achar que é 570. A banca não trouxe ali outras variações com 570. Se ela trouxesse, aí você teria que ver o número de zeros, né? Porque aqui é matemática pura, né, gente? Mas como você já ia chegar no 5,7, você já ia ver que a única possibilidade ali era 570, tá? Então aqui nós temos aí 6% aplicado em cima da receita corrente líquida do Estado, tá bom? Ótimo. Gabarito letra C. 6% porque era o Poder Judiciário, tá bom? Número 3, FGV 2021. Uma das contribuições da LRF para a gestão fiscal responsável foi a definição de instrumentos de transparência. Questão aí que eu acho que é quase certo que vai cair na CGU. A CGU, pessoal, ela é super, hiper responsável pela questão da transparência, tá? No nosso orçamento. Então, a gente tem que estudar muito a parte de transparência para ir para a CGU. Para mim, que vai cair uma questão de transparência, tá? Uma das contribuições para a gestão fiscal responsável foi a definição de instrumentos de transparência aos quais deve ser dada ampla divulgação. Dentre as informações a seguir, considera-se facultativa sob a perspectiva da gestão fiscal. Então, aqui, o que você ia ter que fazer nessa questão? Você tem que ler todas as alternativas e você tem que ver se você lembrava delas na LRF, né? Então, por exemplo, lançamento e recebimento de receitas pelas unidades gestoras. Será que eu lembro disso? Será que eu lembro? Vamos pensar, né? Deixa ela quietinha ali. Parecer prévio emitido pelos tribunais de contas. Parecer prévio tem que ter, né? A gente sabe que isso aí é um dos instrumentos, que isso aí é um dos instrumentos de planejamento. Então, parecer prévio não é facultativo, tá? Isso aqui é obrigatório. Prestação de contas anual do ente, super, hiper, mega obrigatório. Relatório resumido da execução orçamentária na letra E, pessoal. Aqui também, relatório resumido e relatório da gestão fiscal obrigatórios. O relatório resumido a cada bimestre e o relatório da gestão fiscal a cada quadrimestre. Então tem que lembrar, isso aqui é obrigatório. Relatório de acompanhamento de obras em andamento. Vocês se lembram disso na LRF? Não, né? Não. Por quê? Porque isso aqui não tá na LRF. Isso aqui, pessoal, é um documento facultativo que nós temos, tá? A letra A tá na LRF. A letra A é aquela lógica do acompanhamento da execução. Então, o detalhamento sobre a execução do orçamento trará com relação à receita o lançamento e o recebimento das receitas pelas unidades gestoras. E isso aqui tá dentro lá dos relatórios, tá? Então, a gente necessariamente tem que ter isso aqui dentro da nossa gestão fiscal. Isso aqui é uma informação obrigatória e não tem para onde correr, né? A letra D, nós não temos isso dentro ali de uma obrigatoriedade, tá? Não tem essa imposição da LRF com relação a este relatório aqui, ele nem tá lá dentro, tá bom? Então, o gabarito ficou a letra D de dado. Número 4, 2022 TCU, semana passada, né? Ao final de um certo quadrimestre, verificou-se que a despesa total com pessoal de um determinado TRT alcançou 94,5% do limite de gastos com pessoal previsto na LRF.
Diante desse fato, tendo-se atingido o percentual de 94,5% acima descrito, veja, né, gente? Aqui, o TRT é um órgão que está lá no Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário ele vai fazer uma divisão com relação às despesas de pessoal entre os seus órgãos, tá? Isso é super normal, natural. A questão aqui que a gente tem que pensar, tá? É que trouxe a lógica dos 94,5%, você não vai ficar pensando, meu Deus, mas e isso no 6%? E TRT federal, então é o Poder Judiciário da União. Então, não, você tem que pensar aqui, bateu 94,5%. Você tem que lembrar na hora dos limites alerta, prudencial e máximo. Alerta 90%, prudencial 95% e máximos bateu 100%. Aqui ele alcançou 94,5%. Gente, ele ainda está antes do prudencial. Se ele está antes do prudencial, não tem nenhuma vedação a ser aplicada neste caso. Aqui, pessoal, quando excede 90%, mas não chegou no 95% ainda, isso aqui está dentro do limite de alerta. Qual que é a consequência aqui? Qual que é a consequência aqui? Me diga. Nenhuma. Não temos. Eu sempre falo aqui, gente, é o Tribunal de Contas passando um WhatsApp, mandando um áudio, falando, meu filho, bateu 94,5%, você vai bater no prudencial. A hora que bater no prudencial, a gente vai começar a aplicar as vedações. Você se lembra disso? LRF vai aplicar a vedação, você não vai poder conceder aumento, nada que aumente a sua despesa de pessoal. Não pode contratar hora extra, não pode admitir pessoal, não pode criar cargo, emprego ou função, que são aquelas vedações do artigo 22 da LRF, tá? Por sua vez, pessoal, se a gente não excedeu 95, a gente ainda está no limite de alerta. Aqui não tem problema nenhum, né? Então aqui a gente só alertou. Então, diante desse fato, tendo atingido 94,5, tudo que tem de vedação aqui está errado. Não tem vedação nenhuma, ó. Fica vedada a criação? Não, isso aqui é quando atinge o 95%. Fica vedada a alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa? Também, 95% aqui. O percentual de 4,5 excedente a 90 tem que ser eliminado? Gente, jamais. Aqui a gente só vai falar em eliminação, nem no 95 isso, hein? A gente só ia eliminar o percentual aqui se tivesse passado de 100%. A gente só vai falar no âmbito da eliminação do excedente quando bateu 100 para frente. Ah, tá com 104% de despesa com pessoal. Tá com 120%, tem que eliminar os 20%. Tem que voltar para o máximo e ainda diminuir, né? Essa que é a lógica. Eu não tenho, bati 94,5, tem que eliminar para 90%? Não. A eliminação é depois que bateu 100, pessoal, tá? Então aqui não tem que eliminar nada. D. Tribunal de Contas da União deverá alertar o referido TRT de que o montante da despesa ultrapassou 90%. Lindo, vai passar o WhatsApp. Porque nem chegou no 95 ainda aqui, gente. Nem chegou no 95. Aqui ele passa o WhatsApp, avisa, fala, brother, passou 90, meu filho, tá 94,5. Cuida que na hora que chegar no 95, a gente vai aplicar as vedações do 22. E se você não... do 22. E se você não se cuidar, você vai bater no 100. Aí no 100 você vai ficar vedado também de outras coisas. Você não vai poder contratar operação de crédito, você não vai poder receber transferência voluntária, você não vai poder receber uma garantia, né? Então ali são as vedações de quando a gente atinge o máximo, que está no 23, tá bom? Letra E, fica vedada a concessão de vantagem, aumento, reajuste. Isso aqui, gente, é no 95. Passou de 95. Então, pessoal, A, B, C e E são as vedações do artigo 22 do LRF que só acontecem depois que o ente ultrapassa o limite prudencial, que é 95%, tá? Então aqui, desculpa, letra C não. Ó lá, ó, quase falei besteira. Letra C é do 100. Letra C é artigo 23, tá? A, B e E é limite prudencial, passou o prudencial, fica vedado de fazer aquilo ali. Letra C, eliminação para retornar o limite, isso é só quando passa o limite máximo, isso é só quando eu bato no artigo 23, tá? E aí são outras consequências, ok, pessoal? Ótimo. E ali, realmente, né, quando a gente tem passa do limite, o limite tem que ser retornado, tá? Nos 2 quadrimestres seguintes, sendo pelo menos 1/3 no primeiro quadrimestre. Aí essa parte está correta.
Gabarito, então, ficou a letra D de dado, porque o Tribunal de Contas só vai passar o WhatsApp e alertar ali que passou do 90%, tá? Número 5, TCU também, Auditor Federal de Controle Externo. Contando com a devida autorização por deliberação dos Estados e Distrito Federal, mediante convênio do Conselho Nacional de Política Fazendária. Então, gente, é uma história toda para você perder o rumo, né? Para você achar que é uma coisa bizarra, mas é a coisa mais simples do universo essa questão aqui. Então, vamos lá. O Estado alfa, o Estado, por lei específica, concedeu isenção de ICMS a favorecer pessoas com deficiência, que, comprovando sua situação perante o fisco, adquirissem automóveis adaptados. Lindo! O Estado alfa, para conceder a isenção, o que ele fez? Então, isso aqui, gente, é renúncia de receita. Isso é artigo 14 da LRF. Importantíssimo para efeitos de prova, tá? Tem que levar ele decorado. Para conceder a isenção, realizou a estimativa do impacto orçamentário e financeiro no exercício em que devia iniciar a vigência e no seguinte, atendeu ao disposto em sua LDO e demonstrou que a renúncia de receita foi considerada na estimativa da receita da LOA e que não afetaria as metas de resultado fiscal. Ótimo! Diante desse cenário, é correto afirmar que, letra A, a estimativa do impacto deveria ter sido elaborada no âmbito da CONFAZ. Gente, não, né? Não. Por quê? Porque aqui, onde que a CONFAZ entra? Contando com a devida autorização por deliberação dos estados e DF mediante convênio do Conselho Nacional da CONFAZ. Gente, quem fez a isenção, quem fez a renúncia de receita foi o Estado. Não é no âmbito da CONFAZ que faz isso. Não, errado. Isso aqui é no âmbito do Estado que tem que ter essa estimativa, tá? Então, essa estimativa não deveria ter sido elaborada no âmbito da CONFAZ. Não, é do Estado. B. Não se configura renúncia de receita por se tratar de concessão de isenção em caráter geral. Não, gente, errado. A gente tem ali, ó, ela favorece pessoas com deficiência. Ela é em caráter não geral, tá? Então, aqui não é isenção em caráter geral, é isenção em caráter não geral, beleza? Então, é uma renúncia de receita. Então, se configura, sim, uma renúncia de receita. Letra C. A estimativa do impacto deveria ter sido elaborado considerando-se o exercício em que se inicia a vigência da isenção e nos dois seguintes. Gabarito. Gente, coisa mais fácil do Brasil. Até hoje não entendi como que uma questão dessa caiu no TCU, tá? Não consegui entender até agora. Tô chocada. Muito fácil. Por quê? Porque sempre as estimativas do impacto para renúncia de receita, para despesa obrigatória, para geração de despesa, para qualquer situação, a estimativa é para 3 anos, gente. É sempre no exercício em que vai entrar em vigor e nos 2 seguintes. No exercício em que vai entrar em vigor e nos 2 seguintes. Isso é repetido na LRF inteira. Então, a estimativa é sempre para 3 anos. Acabou. O gabarito letra C. Letra D. As reduções de alíquotas e isenções de ICMS constituem exceção à aplicação das normas da LRF acerca da renúncia de receitas. Não. A exceção à renúncia de receita que nós temos na LRF são com relação àqueles tributos, impostos, na verdade, extrafiscais, né? Que a gente tem lá aquela lógica de que o imposto ele não serve para arrecadar, ele é simplesmente uma... Como é que é a palavrinha? Ai, gente, me fugiu. Sempre me foge, uma palavra ou outra sempre me foge. É uma intervenção na economia, né? Então, são impostos feitos ali para intervir na economia. Estes impostos, que são extrafiscais, eles são exceção, sim, à renúncia de receita. A gente não precisa fazer tudo isso para renunciar, tá? Por exemplo, IPI, IOF, são exemplos. E também, pessoal, a gente vai poder ter uma renúncia de receita quando o custo de cobrança for maior do que a arrecadação que vai acontecer. Então, eu quero cobrar, por exemplo, um imposto no valor de R$300, mas para eu mexer toda a máquina pública eu vou gastar R$3.000. Então, né, é um exemplo idiota, assim, mas só para você entender. Se eu vou gastar 3 mil para cobrar 300, eu faço a renúncia de receita disso aqui, porque é tão óbvio que eu não preciso fazer nenhuma estimativa nem nada. Isso aqui é porque é a obviedade da vida, né? Eu não vou pagar para receber um troço, então não faz sentido. Aqui, redução de alíquota e isenção de ICMS, não. ICMS é um imposto ali que está totalmente voltado à arrecadação efetivamente, né? Então aqui não é uma exceção, não.
Letra E, deveria estar presente necessariamente medida de compensação por meio do aumento de receita proveniente de elevação de alíquota, ampliação de base de cálculo, majoração ou criação de tributo. Gente, eu sempre falo isso na aula, aquelas duas situações que nós temos na renúncia de receita, ter a estimativa já na LOA e demonstrar que não vai afetar as metas e a parte da compensação são alternativas. Isso não é cumulativo, eu não preciso mostrar as duas coisas. Obrigatoriamente eu tenho que mostrar a estimativa do impacto e que essa renúncia atende o que está na LDO, as disposições da LDO. Isso é obrigatório. Essas duas são obrigatórias e uma terceira é obrigatória. Qual que é essa terceira obrigatória? O ente vai escolher. Ou ele vai demonstrar necessariamente qual é a medida de compensação para isso e aumentando uma receita, tá? Aqui não cabe diminuição de despesa, aqui é só aumento de receita. Ou ele vai mostrar que ele considerou isso na estimativa da receita na LOA e que isso não vai afetar as metas de resultado, gente. Então aqui é um ou outro, tá? Não é um mais outro, beleza? Por isso que a letra E está errada, porque não deveria estar presente necessariamente a medida de compensação. Ou ele apresenta a medida de compensação, com como que isso vai ser compensado, ou ele demonstra que ele já considerou isso na estimativa da LOA. E ponto final, tá? Então é um ou outro. Gabarito lindo, facílimo, letra C. Você veja um texto desse tamanho para cobrar a estimativa do impacto, vigência da estimativa do impacto, gente. Não, olha. Cada uma. Tomara que venha uma dessas para você, né? Número 6. TCE Amazonas. Ao final de um bimestre, percebeu-se que a realização da receita do estado alfa poderia não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal a ensejar a utilização do mecanismo de limitação de empenho e movimentação financeira. A respeito desse cenário, é correto afirmar que... Gente, aqui limitação de empenho na hora, né? Letra A. As metas de resultado primário ou nominal estão estabelecidas no anexo de metas fiscais. Não é anexo de política fiscal, errado. Letra B. Poderão ser limitadas as despesas destinadas ao pagamento do serviço da dívida. Não, isso aqui é uma despesa obrigatória, pessoal. Não vou limitar nunca a despesa relacionada ao serviço da dívida, tá? Letra C. O prazo para promover a limitação de empenho é de 30 dias contados a partir do final do bimestre, tá? Não 45. D. Não serão objeto de limitação as despesas relativas à inovação e ao desenvolvimento científico e tecnológico custeadas por fundo criado para tal finalidade. Novíssima exceção que nós temos lá no parágrafo 2º do artigo 9º da LRF. Isso aqui já começou a cair, pode ser que caia para você de novo, então tem que levar. Este é o gabarito da questão. Realmente, esse tipo de despesa aqui não vai ser objeto de limitação de empenho, ok? Letra E. No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações dar-se-á a partir do primeiro mês do ano subsequente? Não, dar-se-á de forma proporcional à limitação que aconteceu, né? Então, você vai ter ali uma recomposição parcial e um restabelecimento de receita, ainda que parcial. Essa recomposição das dotações também vai acontecer de forma proporcional à limitação incidente, ok? Então, não é no primeiro mês do ano, isso aqui é invenção. 7. FGV 2021. Os planos, orçamentos e LDO, as prestações de contas e o respectivo parecer prévio, o relatório resumido e o relatório da gestão fiscal, assim como suas versões simplificadas, representam instrumentos de transparência da gestão fiscal. Com relação a outros meios que asseguram a transparência, analise as afirmativas a seguir. O incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos, LDO e LOA. Isso aqui é instrumento de transparência, tá? Isso aqui está previsto expressamente na LRF, instrumento de transparência. Liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade em tempo real de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira em meios eletrônicos de acesso público. Instrumento de transparência. Lembra que a gente resolveu aquela questão falando sobre os lançamentos e a arrecadação das receitas das unidades? Essas informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira com relação à receita é aquilo lá, tá? Então, é obrigatório que você divulgue isso, tá? Essa liberação ao pleno conhecimento dessa informação pormenorizada sobre a execução
E uma dessas situações é aquela situação do lançamento da arrecadação da receita pelas unidades gestoras, tá? 3. Adoção de sistema integrado de administração financeira e controle que atenda ao padrão mínimo de qualidade estabelecido também é considerado instrumento de transparência. Então, aqui, gabarito de cara, letra E, 1, 2 e 3, tá? Levem isso aqui para a prova. Isso aqui tem que levar, tá? Eu já vi, eu acho que foi na FGV. Eu não me lembro se foi na FGV agora. Pode ter sido na FCC também. Desculpa. Liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade em até 30 dias, ali no item 2. E é em tempo real, tá? Em tempo real. Alterou ali que é até 30 dias, tá errada a questão, isso não vai ser instrumento de transparência, tá bom? Então tem que tomar cuidado, gente. Essas 3 situações são instrumento de transparência. Às vezes o pessoal não dá muita bola, tá? E tá vindo em prova, beleza? Gabarito letra E. Questão de número 8, FGV 2021. Ao final de um dado exercício, as receitas correntes de um estado da federação, para fins de apuração da RCL, somaram 14 bilhões. Considere, além disso, as informações do quadro a seguir. De acordo com as orientações da LRF para apuração da RCL de entes estaduais, a RCL do ente no período acima foi. Gente, aqui você veja só. Se você tem que as receitas correntes somaram 14 bilhões, você vai ter que fazer o que aqui? Você tem que descobrir nessa tabela o que vai ser deduzido para você chegar na receita corrente líquida, tá? É um estado da federação. Se é um estado da federação, vai acender a luz do que neste momento para você? Contribuição do servidor para o seu sistema de previdência e compensação financeira, e também as transferências constitucionais dos municípios, tá? Então isso aí já vai acender para você. Então vamos lá. Contribuição para custeio das pensões militares. Puta, você já começa o troço ali, já lê aquilo ali e fala, mas isso aqui eu não me lembro na LRF. Contribuição para custeio de pensão militar? Aí você já morre, né? Já quer ir embora, já quer chorar, rasgar a prova, sair chorando. Não, não faça isso. Vamos deixar ela quieta e vamos passar para a segunda, tá? Contribuição de empregadores e trabalhadores para a Seguridade Social. Falou INSS, falou Seguridade Social, falou Regime Geral de Previdência ou benefícios de segurados da Previdência Social, isso é União que deduz, só União. Anota aí, INSS, RGPS, contribuição de empregador, de empregado, tá? Tudo que tem a ver aí com INSS, Seguridade Social, RGPS, anota isso, só a União que desconta, só a União que deduz, tá? Então isso aqui a gente não vai deduzir. Contribuição do servidor para o custeio do seu sistema de previdência, deduz. União, Estado e município deduz isso, tá bom? Então vamos já colocar ali, vai deduzir. Contribuição para o PIS e PASEP. PIS e PASEP é só União. A União é a única que vai reduzir da receita corrente líquida as contribuições para o PIS e PASEP que ela recebe, tá? Então anota isso também, só a União aqui. Dedução da receita para formação do Fundeb. Gente, todas as vezes que a questão te trouxer a lógica de que uma receita será direcionada para formar o Fundeb, isso é deduzido da receita corrente líquida, tá? Porque isso não vai ficar com ente, isso vai direto para a formação do Fundeb, que agora nós tivemos aí, né, aquelas alterações lá nesse novo governo. Opa! Bati em tudo aqui. Nós tivemos as alterações com relação ao Fundeb, que ele ia terminar agora, né? E aí tivemos aí agora essa vigência indeterminada dele, tá bom? Então, pessoal, veio na questão que haverá uma receita que será destinada ao Fundeb, isso será deduzido da receita corrente líquida. Isso, estado, município, tá? Qualquer um que ele traga para você, você coloca aí que ele vai deduzir, beleza? Então, isso vai deduzir no estado. Receita de compensação financeira entre regimes previdenciários. Lembra que eu falei que é a contribuição do servidor para o seu próprio sistema e também as receitas relativas a compensações financeiras, também deduz, tá? Receita intra-orçamentária, não, a gente não tem essa exceção aqui. E transferência constitucional aos municípios, linda, sim, nós temos. Gente, nos manuais que nós temos, por exemplo, o Manual de Demonstrativos Fiscais, que ele diz que vai deduzir da receita do Estado as transferências
constitucionais e legais aos municípios. Contudo, se a questão te trouxer de acordo com a LRF, ela não pode jamais te cobrar que o Estado vai deduzir uma receita, uma transferência legal para o município. A transferência constitucional ou legal, ela é deduzida na União. É quando a União faz transferências constitucionais ou legais ao Estado ou ao município. Ela deduz, de acordo com a LRF. Mas para o Estado, a gente só tem a dedução da transferência constitucional e isso é peguinha de prova. Porque vem de acordo com a LRF. E a LRF só traz a transferência constitucional, tá? Então aqui o que a gente vai deduzir? A gente vai... E por fim, né, a contribuição para custeio da pensão militar. Gente, aqui pra mim isso aqui é uma sacanagem absurda, tá? Quando você entra também nos manuais específicos, você vê que essa contribuição é deduzida, sim, né? Ela é uma contribuição deduzida do Estado. Por quê? Porque quem paga essa pensão aqui é o militar. Então, é uma pensão que o próprio militar custeia, então o Estado recebe esse valor e tem que deduzir, porque não é dele. O problema aqui é que ele pede de acordo com a LRF, com as orientações da LRF. E a gente não tem isso aqui nas orientações da LRF. Isso aqui você tem que entrar no manual de demonstrativos fiscais para saber que isso aqui é deduzido. Então, no meu ver, isso aqui teria que ter sido objeto de recurso, talvez até foi, mas eles não anularam, né? Teriam que recorrer, teriam que às vezes até entrar com mandado de segurança, porque de acordo com a LRF a gente não tem essa previsão. E veja, você tem ali no terceiro item contribuição do servidor para custeio do seu sistema de previdência. Isso é a letra da lei, isso é a letra da LRF. Contribuição para custeio de pensão militar, a gente não tem essa previsão na LRF. E aqui, se o candidato não soubesse que essa pensão é custeada pelo militar, ele ficaria numa dúvida do tipo assim, será que isso aqui ele botou como despesa? Será que isso aqui é patronal? Será que essa contribuição é do ente público, né, do Estado? E aqui é uma despesa e eu tô sendo induzido a erro? Então aqui pra mim isso aqui foi uma maldade da banca, tá? Porque de acordo com a LRF a gente não extrai que a contribuição para custeio de pensão militar seria deduzido, tá bom? Mas sim, é deduzido. E aí, você ia somar, né? Porque você vai ter que deduzir. Então, o que você ia somar para aplicar na dedução? Você ia somar contribuição do servidor para custeio do seu sistema de previdência, que dá 450 milhões. Você ia somar dedução da receita para o Fundeb, que dá 270 milhões. Você ia somar receita de compensação financeira, 67.500, e transferência constitucional. E isso aqui não ia fechar gabarito nenhum. Só ia fechar o gabarito se você colocasse a contribuição para custeio da pensão militar. Aí fechava o gabarito, tá? Só somando sem o custeio da pensão militar, você não fechava gabarito nenhum. Então aí já facilita um pouco também, né? Porque aqui você ia ficar na dúvida, você ia botar ali e ia nessa, né? Mas se vier novamente, que vai deduzir a contribuição para custeio das pensões militares, você deduz no Estado, tá? Porque nós temos ali essa lógica de que o militar ele vai, né, efetivamente contribuir nesse sentido para a pensão dele, é ele que faz esse custeio e você deduz normalmente, tá bom? Então ótimo. Aqui o gabarito ficaria a letra D de dado. Questão de número 9, nossa penúltima questão de hoje. De acordo com a Lei Complementar 101, LRF, quando a dívida consolidada de um ente da federação ultrapassa o seu limite ao final de um quadrimestre, deverá ser a ele reconduzida até o término dos 3 subsequentes, reduzindo o excedente em pelo menos 25% no primeiro. Lindo. Enquanto perdurar o excesso, o ente estará proibido de realizar a operação de crédito interna ou externa. No entanto, ele poderá realizar. Aí, típica questão mal redigida aqui, tá? Porque aqui o gabarito, pessoal, é a letra B de bola. Só que assim, no entanto, ele poderá realizar pagamento de dívida mobiliária? Não, no entanto, ele poderá realizar operação de crédito para pagamento de dívida mobiliária, tá? Então aqui é isso que me incomoda um pouco na FGV. Eles tiram os termos ali e a coisa fica meio sem pé nem cabeça, tá? Mas aqui, pessoal, você tinha que lembrar que existe aquela exceção nova agora, né? Porque antes, o que a gente tinha antes? Que você tinha a possibilidade do ente, na verdade, a vedação do ente fazer operação de crédito,
ressalvada a operação de crédito para fazer o refinanciamento da dívida imobiliária. Então era para refinanciamento da dívida. Agora alterou, agora é pagamento da dívida imobiliária, tá? Então pagar a dívida, não apenas refinanciar, mas pagar a dívida imobiliária, tá? Então aqui você tinha que saber, entender esse peguinha e já botar ali a letra B como gabarito. Antecipação de receita não é uma situação, dívidas com pessoal também não é. Realizar o recebimento de transferência voluntária, ele também não pode receber transferência voluntária, né? A regra geral é que ele fica vedado de receber transferência voluntária enquanto ele excedeu o limite. Lembrando que nós temos aquela situação, né, pessoal, de exceções, excetuam-se das vedações de recebimento de transferência voluntária, aquelas transferências que vão ser recebidas para educação, saúde e assistência social. Isso está no artigo 25, parágrafo 3º da LRF. Então aqui fica um pouquinho complicado, né? Porque a gente tem uma ressalva na letra D, mas a ressalva não foi entendida como relevante aqui, né? Porque a letra D foi considerada errada. E letra E, recebimento de transferência voluntária de pessoas físicas, também não temos essa possibilidade, tá? Então, ele ficará proibido de realizar a operação de crédito, tanto interna quanto externa, mas ele pode realizar essa operação para pagar dívida mobiliária, ok? Então, gabarito letra B. Isso está no artigo 31, parágrafo 1º, inciso 1 da LRF. E questão de número 10, nossa última questão de hoje. De acordo com a LRF, integram as despesas da União e são incluídas na LOA as despesas relativas a pessoal, custeio administrativo e investimento da seguinte instituição. Gente, qual que é a instituição que a gente tem dentro lá da LRF que traz lá aquela lógica de que as despesas estarão na LOA também? Qual que é? Banco Central. É o Bacen, gente. O Bacen, tá? Então aqui letra C, o gabarito de cara, artigo 5º, parágrafo 6º da LRF. Integrarão as despesas da União e serão incluídas na LOA as do Banco Central do Brasil, relativas a pessoal e encargos sociais, custeio administrativo, inclusive benefícios e assistência aos servidores e investimentos. Então, tudo que tenha de despesa, pessoal, do Bacen, isso está onde? Isso está dentro da LOA, integrando as despesas da União, tá? Pegue, assim, uma situaçãozinha de prova ali que a gente nem dá muita moral, né? Estudar a parte do Bacen ali, às vezes a gente passa batido, fala, ai gente, isso aqui é muito chato, não vou estudar. Mas eu tenho visto questões cobrando Bacen, tá? Então vai que, né, pessoal, vai que é bom, acho, dar uma lidinha ali. Vocês que vão fazer auditor, eu acho bem importante vocês lerem toda a parte de transparência, tá? Relatório resumido, relatório da gestão fiscal, os instrumentos de transparência, tudo isso aí vocês têm que levar para a prova, pessoal, porque a gente tem, a CGU trabalha muito nessa lógica da transparência, da gestão fiscal, tá? E isso aí precisa, o portal da transparência, né? O portal da transparência a CGU controla também. Então vocês têm que necessariamente levar isso aí bem trabalhadinho para a prova, tá bom? Então, gente, era isso. Eu sei que não tinha a estrutura adequada aqui para trabalhar com vocês, mas a gente tentou aí, né? Vocês acompanharam com o PDFzinho. E eu acho que o mais importante é a gente reviver aqui os assuntos, né? Ou revisar. Me ouvir falando aqui às vezes vai lembrar você de alguma outra coisa. Então eu acho que acaba sendo bastante importante, bastante relevante aí para nossa prova, tá bom? Então falamos aí mais de 1h30, acredito, com os 3 videozinhos, e já foi uma boa revisão, tá bom? Amanhã, sábado, eu vou, dia 19, né, de março, eu vou fazer a revisão de véspera da CGU, tá? Então para quem estiver em Brasília presencialmente, eu estarei lá. E para quem não conseguir, vai assistir online também, que vai ser muito importante. Eu vou bater também em vários pontos importantes aí para nós, tá bom, pessoal? Então, um beijo muito grande, um abraço apertado em vocês e desejo excelente prova, excelentes estudos nessa reta final agora, nessas horas finais pré-prova. E tô com vocês e desejo aí a melhor prova da vida, tá bom? Um beijo, meu Instagram é @gabiprofessora, quem quiser só me seguir lá, pode me mandar mensagem que eu respondo. E é isso. Agora eu vou parar um pouquinho aqui minha garganta, porque amanhã a gente começa a nossa nova revisão lá, né, de véspera, então eu tenho que dar uma descansadinha aqui agora. Um beijo, gente.
Tô à disposição de vocês lá no Instagram, tá bom? Até!